Há uma pergunta que os filósofos repetem angustiadamente há muito tempo. Por que há o ser e não antes o não ser? Os filósofos ficam muito angustiados com essa pergunta. Ou melhor, por que é que há e não antes não há? Para dizer do meu modo, por que é que há o haver e não há e não haver? Eu considero esta pergunta, primeiro, por um lado, como uma pergunta cretina, na medida em que o inquiridor não reconhece que o não haver efetivamente, isto é, primariamente, não há. Como o nome está dizendo, o nome é não haver, logo não há. O nome há. Por outro lado, é uma pergunta fundamental. Justamente porque não é uma pergunta, mas uma denegação, como se diz em psicanálise. O cara está angustiado se perguntando porque já viu que não há. Se não tivesse visto, não ficava tão angustiado com esse não haver que não se apresenta porque não há. Uma denegação por parte do inquiridor, denegando o conhecimento do desejo que ele tem de não haver. Isso é que é angustiante. Porque quando o cara pergunta por que há o haver e não antes o não haver, parece que ele está numa nostalgia de não haver. Ah, se houvesse o não haver, eu ia para lá. Seria muito mais sossegado, né? A paz absoluta. Tem aquele ditame grego, me funai, ou seja, antes eu não tivesse nascido, antes eu não houvesse, e a paz seria eterna. Mentira, se não há, não tem nem paz, quanto mais o resto. Bom, eu me aproveito dessa situação, nossa, de não haver o não haver, e haver desejo de não haver, como a lei do que há. E, portanto, não há. Considerando todas essas questões que até vigoram em certas filosofias sem se achar nenhuma significação definitiva para elas, considerando, como eu apontei da vez anterior, que a pulsão que há sempre é de morte, toda pulsão é mortal, e a pulsão de morte é a que há, as outras são carona. Então eu digo que a lei do haver, vocês vejam que eu estou falando de lei no sentido de estar colada na própria physis, não é a lei só no sentido jurídico. A lei que há e que rege todo o haver é haver desejo de não haver. Que desejo que há? O desejo de não haver. Mas é um desejo que será frustrado para sempre. Por quê? Porque o não haver não há. Então vejam, segundo esta perspectiva, todo desejo é desejo de impossível em última instância. Porque mesmo que alguma formação, alguma coisa tome carona
nesse movimento pulsional, em última instância, é o fracasso. Dá para gozar bastante no inteirinho, mas, em última instância, é vocação de entropia, de morte, de final. Aproveite quem quiser no meio de campo. Quando eu estou falando, usando o verbo haver, com esse sentido e esta conotação, é principalmente para fazer a diferença radical entre haver e ser. Quando se traduzem os antigos gregos da filosofia primordial, né, se fala ser e não ser, não se fala em haver, como eu estou falando. Eu estou falando em haver porque haver não tem rosto. Haver não tem rosto. É um choque que nós temos diante do estar aqui. Quando o haver começa a ter rosto, a gente começa a falar desse rosto, e aí chamamos de ser. Eu vou me aproveitar de uma obra do sempre genial Marcel Duchamp para didatizar a diferença entre ser e haver. Duchamp tem um trabalho que se chama Bruit secret, ruído secreto, que é de 1916. E ele subtitulou Ready-Made Assisté. Ele inventou o chamado Ready-Made. E ele disse Ready-Made Assisté porque ele pediu uma intervenção de outra pessoa. O que é esse trabalho de Duchamp? É um novelo de barbante, desse comprado em loja, que ele colocou fechado entre duas placas de latão preto, duas placas, uma em cima, outra embaixo, tapando aquele buraco, as duas bocas, digamos, do novelo. E fechou essas placas com 4 parafusos, né? Então o novelo está emparedado entre duas placas de metal e fechado com parafuso. Antes de fechar, ele chamou o amigo dele, que se chamava Arenberg, e pediu para ele colocar lá dentro daquele buraco uma coisa que não dissesse o que foi que ele colocou para o Duchamp, nem para ninguém, nunca mais. O amigo pegou lá alguma coisa e botou lá dentro e nunca mais disse para ninguém o que tinha posto lá. Por que ele chamou de ruído secreto? Porque é uma peça extremamente, a meu ver, ilustrativa da diferença entre ser e haver. Você pega a peça e balança, há algo. O que é? Está aí toda a diferença didática do Duchamp. Lá dentro há algo. Sim, mas o que é? Quando eu vou para o verbo ser, nada tenho a dizer a respeito desse impacto com esse barulhinho. É essa a diferença entre haver e ser. Nós temos um trocinho lá dentro que balança, faz barulho, dói. Mas a gente não sabe o que é. It's a sort of secret and it makes a noise, so we call this a ready-made with a secret noise and listen to it. I never know, I don't know, I will never know whether it's a diamond or a coin. Como a gente não sabe o que é, a gente faz desse haver a causa de um delírio infinito, que é toda a história da produção da humanidade, toda a nossa ficção. Desde a mitologia mais grosseira de uma tribo primitiva até a mais refinada teoria da física quântica. Nós começamos, de modo delirante, sempre é delirante, a inventar maneiras de ser para o que há. Terrível, né? O lucro é muito grande. Nessa deliração, às vezes com extremo rigor, como Lacan diz que é
a vocação do psicótico, psicose paranoica, Lacan dizia que todo conhecimento é paranoico. Nesse sentido, de que, em última instância, você está delirando com mais ou menos rigor para dar conta do impossível de dizer, que é fazer o haver ser alguma coisa. Então, a produção é infinita. Não tem fim, porque a produção não consegue, de fato, dizer o que é haver. Muito bem. Então, eu repetindo, digo que a lei do haver é muito maior do que o universo, tudo isso. Pode ter 500 universos paralelos, haver é o que há. Não só é isso que há aqui dentro, me futucando, me fazendo fazer essa besteira que estou fazendo agora, como é a causa de toda a movimentação desta espécie. Então eu digo, a lei desse haver é, segundo a psicanálise, com até apoio em outros delírios específicos, como a física de século XIX e século XX, quando cria a ideia de entropia com a segunda lei da termodinâmica, né? A lei é haver desejo de não haver. Freud se enganou um pouco, porque como ele antes percebeu as coisas pulsionando no nível da carona que o corpo e outras coisas pegam nesse trem do não haver, ele pensou que existia uma chamada pulsão de vida. Tem uma pulsão de vida. Até que ele descobriu que a tal pulsão de morte. E quanto mais ele andava para frente, mais percebia que não tem outra, só tem essa, porque as pulsões que ele chamava de vida não eram outra coisa, senão caronas numa pulsão de morte, porque toda pulsão é mortal. Insista demais nas suas pulsões que você morre mais depressa. Então, eu fiz a seguinte ficção. A lei é haver desejo de não haver. Ora, mas não haver não há. Então, o movimento do haver, até do ponto de vista cosmológico, eu posso delirar assim, e existem teorias cosmológicas hoje que até me servem de apoio, para dizer que o movimento do haver é no sentido de não haver. Como não haver não há, o haver quebra a cara e não tem jeito, volta para o mesmo lugar onde estava, continuando a desejar o não haver, que não há, onde ele quebra a cara, onde ele volta e continua tentando esse impossível que não há e assim por diante. A lei do haver é haver desejo de não haver.